Boa noite, Eduardo. Igor Oliveira. Eduardo, qual que é a sua avaliação do que foi o Atlético no jogo? O que você acha que pesou para o Atlético cair tanto de produção na segunda etapa? Porque no primeiro tempo foi muito dominante. Boa noite. Mais uma vez, né? A gente fez um primeiro tempo, poderia ter saído com 2, 3 gols de vantagem. E no segundo tempo, principalmente a partir dos 15 minutos ali, a gente teve dificuldade. Novamente, nós acabamos tomando um gol de uma pressão alta. É o terceiro jogo na mesma situação, né? Por quê? Porque o primeiro tempo a gente conseguiu fazer e é uma proposta que a gente tem. E a gente saiu para pressionar e demoramos para sair de trás. O Gama fez 1-2, como foi o gol contra o Cuiabá, o Avaí, como foi o gol contra o Náutico. Então a gente precisa entender isso. Para que você possa pressionar, você tem que ser agressivo, né? E a gente, infelizmente, tem sofrido com isso, principalmente na parte do meio do segundo tempo ali. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa entender, trabalhar, agora virar a chave. Infelizmente nós saímos para que domingo a gente possa fazer um jogo por um tempo maior do nível que nós estamos fazendo aqui, que na maioria das vezes está sendo aí por 60% do jogo. Boa noite, Eduardo. Eu vou emendar basicamente a mesma pergunta que eu fiz para o Adson também, em relação ao tamanho dessa eliminação, pensando na preparação para a disputa da Série B e da Copa do Brasil, que inevitavelmente são os focos do Atlético nessa temporada, muito por conta desse calendário apertado que a gente vem passando. O Adson que citou a questão da parte física dos jogadores também no duelo de hoje, e não deu para... É inevitável não te perguntar como é que foi o papo com o presidente ali, com a comissão. É normal, o papo sempre que a gente tem ali, às vezes depois do jogo, às vezes no outro dia, depois no CT, é uma coisa natural, porque todos têm intuito de fazer o Atlético cada dia melhor, né? Claro que nós sabemos que principalmente a semana que vem, nessa semifinal, seria um desgaste, né? Porque nós temos o jogo, mas todos dentro do clube queriam a classificação, né? Nós não podemos acreditar isso a calendário posterior. Não impacta, eu acredito que não impacta em relação à sequência de campeonato, de Série B e Copa do Brasil, em termos do que a gente vem jogando e os resultados que nós estamos conquistando aí nas últimas rodadas. Então é trabalhar amanhã de manhã, trabalhar o grupo que deve, na maioria, iniciar, né? Na sexta-feira, acoplar alguns jogadores que vão estar dentro do processo, fazer 2 dias, 3 dias aí, quinta, sexta, sábado, muito bom, para que no domingo a gente possa vencer e aí sim entrar na parte mais de cima do campeonato. Ô Eduardo, o presidente Adson disse que esperava muito mais desse time, porque a partir do momento que o Atlético entrou na competição, para aproveitar os que não vêm jogando, né? E aí ele praticamente não citou ninguém que poderia ter destacado desse jogo, e preocupa na questão de quando precisar mexer no banco, parece que os caras não têm condições. Te preocupa isso? De saber, até o Atlético mostrou nesses últimos jogos da Série B que está com o time inteiro, né? Aquele jogo do Atlético Paranaense, tudo. Mas a questão é quando precisar desses caras no banco. Você acha que é outro campeonato, os caras vão ter outro espírito? Não, eu acho que sim. A gente tem que analisar o primeiro tempo, né? Que nós fizemos um bom primeiro tempo. O Jader fez um bom primeiro tempo, o Guilherme um bom primeiro tempo, o próprio Gustavo Daniel aqui, né? Mas assim, a gente tem que também analisar que às vezes esses jogadores, não o Guilherme, não o Jacó, mas assim, Gustavo Daniel, alguns jogadores estão tendo pouca minutagem e é uma coisa natural. Mas assim, o campeonato foi também para isso e nós frisamos para eles até na pré-eleição hoje que nós tínhamos o primeiro objetivo de classificar, porque quando você veste a camisa do Atlético você tem que vencer sempre, e o segundo era para a gente dar essa minutagem para que esses jogadores pudessem, a hora que tiverem inserido dentro do jogo na Série B, aguentar, né? Eu acho que está se ajudando, como foi o Guilherme, entrou bem contra o Avaí, fez o gol, né? O Jader tem entrado, tem se recuperado, hoje fez para mim foi o melhor do primeiro tempo, né? Teve a situação, então é tirar coisas boas. Caso que a gente fica muito chateado, principalmente pela sequência rotineira que tem acontecido, né? Nós temos feito
até os 15, 20 minutos muito bons e depois a gente perde um pouco. E isso aí não é só intensidade, a gente perde concentração, né? A gente não pode tomar 3 gols sequenciais, você ganhando o jogo e o adversário saindo de pressão alta. Então a pressão alta ela é importante, mas você tem que saber o time certo, né? Mas é trabalhar, corrigir isso, porque eu tenho certeza que a bola vai continuar entrando como está entrando e a gente vai minimizar essas situações que têm acontecido aí, principalmente no segundo tempo dos jogos. Boa noite, Eduardo. A gente percebeu em dado momento da partida ali que a presença do Renan estava bem na beira do campo, às vezes você um pouco mais atrás. Foi um combinado entre vocês ou foi coisa da partida? E teria isso algum tipo de relação com aquelas críticas exacerbadas dos torcedores que vinha acontecendo, que o próprio presidente acabou comentando? Zero. Cara, às vezes você tá na beira do campo e você tá tendo a cobrança, você sai um pouquinho da beira do campo, você tem principalmente no segundo tempo, uma lucidez de você pensar o jogo para principalmente as trocas. Hoje a gente tinha muito jovem, né? Então a gente precisava controlar o jogo, precisava controlar principalmente o desgaste de alguns jogadores que nós sabemos que são primordiais dentro do processo, né? A bola parada, ela é muito dividida, eu tô à frente, mas o Renan é um cara que foi goleiro de alto nível. Então, principalmente se você analisar ali as bolas paradas defensivas, ele tem esse controle também. Então, e se você for ver 95, 100% do futebol hoje, o Arsenal tem e todo mundo se valoriza, que tem um preparador de bola parada. Então, e você assistir o jogo do Arsenal, vai ver que todos os jogos o cara levanta. Às vezes a bola é parada e ela roda um pouco, aí ele já está no processo, a gente acaba deixando. Mas todos os jogos aconteceu isso. Mas não tem nada, a torcida nos apoiou do começo ao fim, como foi pedido. E nós estamos muito chateados hoje, porque nós tivemos a chance de classificar. Mas infelizmente a gente acabou pecando. Mas agora amanhã, às 9 horas, já trabalhar, porque eu tenho certeza que domingo a gente vai continuar essa sequência que nós estamos tendo dentro da competição. Fechou? Beleza, pessoal? Obrigado, Eduardo. Boa noite. Muito bem, então tá aí o Eduardo Souza falando aqui no apito final em entrevista coletiva no estádio